e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja o árbitro em seu coração e de sua família. Vamos, a partir de hoje, iniciar algumas reflexões e faremos uma caminhada com os servos de Deus do passado pela estrada que eles palmilharam da fé, da esperança e da mais absoluta confiança que descansou em Deus e nas promessas de Deus, conforme podemos verificar e constatar no relato do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Esta carta foi escrita, segundo os estudiosos, provavelmente antes da destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então, antes disto, alguns pensam até que tenha sido naquele contexto da perseguição levantada por Nero, ou naquele período em que os judeus foram expulsos de Roma. Não se sabe com exatidão a data e nem tampouco o autor da carta aos Hebreus, mas é uma carta preciosíssima. Ela nos mostra, primeiro e acima de tudo, a supremacia de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre o sacerdócio levítico, sobre os sacrifícios do Velho Testamento, pois foi por seu sangue que a nova aliança foi firmada. E nós vamos meditar no capítulo 11, que fala da natureza da fé. O verso 1 e 2 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha que coisa linda, nos diz a carta aos Hebreus. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E o Velho Testamento é aquela porção da palavra de Deus onde Deus promete enviar o Salvador, o Messias, o Cristo, aquele que exerceu os ofícios de sacerdote, profeta e rei, como nosso Redentor. E os profetas, os irmãos do Velho Testamento, da Velha Aliança, eles estavam na expectativa do cumprimento da promessa de Deus, mas não viram a promessa se concretizar. O Novo Testamento relata o cumprimento da promessa com a encarnação do Verbo, Jesus, que é Deus encarnado habitando entre os homens, e na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus, as promessas velho-testamentárias se cumpriram. O Velho Testamento apresenta o que o autor da carta aos Hebreus chama de uma nuvem de testemunhas, irmãos do passado que confiaram de todo o coração nas promessas de Deus e que, mesmo não vendo o cumprimento dessas promessas, não recuaram, mesmo diante da dor, do sofrimento, da provação, permaneceram firmes e inabaláveis, sabedores de que Deus não mente. E Hebreus 11, 39 e 40 afirma que todos esses irmãos do passado, eles obtiveram da parte de Deus bom testemunho por sua fé. Embora não tenham visto com os olhos a concretização da promessa, porque Deus tinha em mente abençoar e aperfeiçoar, não só eles, primeiramente, mas todo o povo de Deus, na concretização da obra de Cristo na cruz, que disse, enquanto estava na cruz, está consumado o plano de Deus. O único profeta da Velha Aliança que viu a concretização da promessa foi o precursor de Cristo, que era inclusive primo do Senhor Jesus, filho do sacerdote Zacarias e Isabel, e João
foi aquele que anunciou a chegada do Cristo, foi o profeta da transição entre o velho e o novo e a nova aliança. E a gente pode ver que a fé, a esperança foi na vida desses irmãos do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, foi a âncora da alma desses irmãos e foi essa fé, esperança alimentada dia a dia pela absoluta confiança em Deus. Deus que fez a promessa e Deus que não pode mentir, visto que dentre os muitos atributos e virtudes de Deus, destaca-se a fidelidade. Deus é verdadeiro, Ele é verdade, e a imutabilidade. Deus não muda, e como sendo verdade, Deus não mente, visto que fidelidade, verdade e imutabilidade são atributos do ser de Deus. Inclusive, Hebreus capítulo 6, versos 17 e 19 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde o Senhor Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Então, a âncora da nossa alma é a esperança. A esperança, ela é sustentada, ela é mantida pela confiança em Deus. A Bíblia do Estudo da Herança Reformada, comentando o verso 1 do capítulo 11 de Hebreus, diz que a fé vê as realidades celestes e leva os crentes a viverem de uma maneira que dá testemunho da realidade dessas realidades. Então a fé é a certeza. A fé não duvida. A fé é a certeza de coisas que a gente não vê com os olhos da carne. No Novo Testamento, o mundo vê o Cristo eterno andando entre os homens ali na Palestina, Deus habitando entre nós. Foi por isso que João escreveu a sua primeira carta, capítulo 1, verso 1, e disse que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A fé é a convicção. A fé não só é a certeza, mas é a convicção de fatos. Aquilo que Deus promete é fato, é realidade. O crente pode confiar de todo o coração no que Deus promete em sua palavra. E não é só a fé, não é apenas convicção, não é apenas certeza das coisas que se não vê e convicção, mas é a convicção de fatos que se não vê. Há muitas realidades que os nossos olhos não veem, e nem por isso a gente duvida da existência dessas coisas. Por exemplo, o ar que respiramos. Quem é que vê o ar? Mas nós não duvidamos. O vento, a energia, você vê o som, você ouve. A alegria, você vê? Não, mas você sente. A tristeza, a ansiedade, a depressão, o amor, os sentimentos, você vê? Não, mas ninguém nega essas verdades, essas realidades, embora sejam assim subjetivas, sejam além da percepção tangencial material. Eu não vejo Deus, eu não vejo Jesus Cristo, mas a própria criação é um poderoso discurso de que Deus é verdadeiro e que existe. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Eu não vejo Deus, mas creio firmemente em Deus. Não vejo Jesus, mas sei que Ele é real e morreu para salvar dos nossos pecados. Contudo, queridos, é por meio da palavra de Deus, a Bíblia, que nós aprendemos e conhecemos do amor de Deus e da salvação. A gente não pode duvidar da realidade da existência de Cristo, do céu, de Deus e de suas promessas. Ainda que os olhos da carne não vejam, contudo, os olhos do coração sabem que é real, porque foi Deus quem fez a promessa.
E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. A palavra de Deus afirma em 1 Coríntios 2, versos 9 e 10, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o mundo, os incrédulos, não vê essa realidade da qual o crente está firmado na esperança. Mas a Bíblia diz que Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscrutas, até mesmo as profundezas de Deus. Aquele que duvida de Deus não vê essas realidades, não tem a menor percepção disso, mas o Espírito de Deus, por meio da Escritura Sagrada, já revelou o coração do crente. William Barclay, ele argumenta que, para o autor da carta aos Hebreus, a fé é uma esperança absoluta e absolutamente segura de que o que se crê é verdade e o que se espera tem que sobreviver. Não é a esperança que olha para frente com um anelo ansioso, é a esperança que enfrenta o futuro com absoluta certeza. Não é a esperança que se refugia num possivelmente, mas sim a esperança que se funda numa convicção. Nos antigos dias da perseguição, levaram um humilde cristão perante os juízes, relata William Barclay, o qual lhes disse que nada do que fizesse poderia comovê-lo, porque cria que se era fiel a Deus, Deus seria fiel a ele. Pensa verdadeiramente, perguntou-lhe o juiz, que alguém tal como você participará de Deus e de sua glória? Então aquele humilde irmão disse, não penso, disse o homem, eu sei. Ele estava tomado de convicção. Essa esperança cristã é tal que rege toda a conduta do homem, domina sua ação. O cristão vive e morre nessa esperança, e a possessão dessa esperança é o que o faz agir como age. Barclay ainda cita Moffat, que distingue 3 distinções nas quais se encaminha a esperança. Primeiro, a esperança cristã é confiança em Deus contra o mundo. O mundo duvida, mas o crente espera confiantemente. A esperança cristã é confiança no Espírito contra os sentidos. Eu não sinto, eu não vejo, mas o Espírito põe essa convicção no coração do crente. A esperança cristã, prossegue Moffat, é confiança no futuro contra o presente. Por isso que Paulo disse, se a gente espera em Cristo apenas para essas vidas, para esta existência, somos os mais miseráveis. A nossa esperança, a esperança da glória, é um peso de glória eterna que aguarda o crente. Assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Meus irmãos, os irmãos do passado enfrentaram a perseguição, a morte. Muitos deles foram mortos por sua fé e esperança em Deus. Os cristãos, nos dias de Cristo também, os nossos irmãos em Cristo foram perseguidos. Inclusive, quando essa carta foi escrita, os irmãos estavam enfrentando a dura perseguição, provavelmente nos dias de Nero. Por isso, o autor da carta aos Hebreus lhes escreve dizendo, não desanimem, permaneçam firmes na esperança. Fé é a certeza de coisas que não se veem, é fato. Então, fé é uma dádiva, é um dom de Deus, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé é que o crente vai obter o bom testemunho. Assim, meus irmãos, caminhem conosco nessa reflexão e nessas estradas palmilhadas pela fé e pela esperança, exemplificada pelos irmãos do Velho Testamento e também por muitos irmãos do Novo Testamento e dos nossos dias também. E que nós sejamos contados no número desses que creem em Deus, que tem esperança em Deus, que não duvida e que sabe que a fé, a esperança é fato, é convicção, é certeza daquilo que a gente não vê, mas sabe que vai chegar, sabe que vamos receber. Cristo vem para concretizar, não um sonho, mas realidade. Não é uma mera expectativa, mas uma esperança convicta e certa. Que Deus te abençoe
e que somente em Cristo a sua fé e a sua esperança estejam firmados. Forte abraço, que Deus te abençoe. Senhor, que a tua palavra possa levar alento e fortalecer a fé e a esperança do teu povo. Em nome de Jesus.